Roberto? Ainda não, Não? vamos aí. E agora? Agora sim, Agora sim? está perfeito. Beleza. Então, boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui nessa mesa redonda. Eu sou Stefane Dávila e hoje eu vou falar um pouco sobre conceito de espécie em higrófila. Então, eu vou abordar um pouco ferramentas utilizadas para delimitação de espécies, conflito entre abordagem morfológica e molecular e vieses, né, dos avanços considerando os grupos de importância médica. É um tema um pouco ambicioso para 20 minutos, mas então o que eu desejo é deixar uma visão geral e alguns questionamentos, né, sobre o uso do conceito de espécie em Grosschel. Então, como não é novidade para a gente, né, que toda a construção da sistemática de molusca foi baseada numa característica importante do plano corporal dos moluscos, que é o exoesqueleto mineralizado, que se apresenta na forma de uma concha ou de escleritos, como placas, né, acúlios, etc. E parece que em nível hierárquico superior às classes de moluscos, esse traço, né, do plano corporal, ele reflete a evolução, né, a filogenia interna, uma vez que as classes de molusca, elas têm sido consistentemente recuperadas como grupos monofiléticos. Mas especialmente naqueles clados, né, que possuem a concha, e não apenas escleritos, quando a concha ela é utilizada como um critério absoluto para taxonomia ao níveis hierárquicos mais baixos, superfamília, família, e especialmente gênero, e na delimitação de espécies, o uso desse critério pode levar a erros de interpretação sobre o limite entre espécies e sobre as afinidades evolutivas dentro desses táxons. Então, características que algumas vezes podem ser utilizadas como diagnósticas, né, para alguns grupos, é, se a gente reconstrói a história evolutiva, a gente vai perceber que algumas características podem evoluir de forma independente, múltiplas vezes, né, ao longo da evolução de um grupo. Eu vou focar em gastrópoda, né? Gastrópoda é um grupo de molusca em que a maior parte das espécies foi descrita com base em poucas características da concha e permanecem até os dias de hoje, muitas delas descritas ainda, conhecidas com base nessas características, e os principais critérios operacionais, eles são baseados em traços ou características como forma, escultura, pigmentação. Então, o conceito morfológico de espécie, baseado muito na concha, ainda é prevalente entre os gastrópodes. Mais tarde, então, na história taxonômica desse grupo, foi introduzida a anatomia interna, quer dizer, características de diversos sistemas, e a rádula, a mandíbula, a anatomia do sistema reprodutor e palial se consolidaram, né, como traços, como características importantes dentro desse conceito morfológico de espécie. Se a gente pensa, então, no uso da concha como um critério operacional, né, para se delimitar espécies, vamos perceber que a concha está sujeita à variação, né, ocasionada por fatores ecológicos. Então, a introdução de características anatômicas na prática taxonômica de gastrópoda revelou, né, muitas vezes a ineficiência de traços da concha para a delimitação de espécies. Então, espécies que podem estar experienciando pressões ecológicas similares, elas podem apresentar conchas similares, mesmo sendo linhagens evolutivas independentes e que não compartilham um ancestral comum tão recente, por meio de evolução convergente. A gente também pode observar em diversas espécies de gastrópodes a presença de polimorfismo. Aqui eu coloquei algum exemplo de polimorfismo de pigmentação. Então, um exemplo clássico, a Sepia nemoralis, que é uma espécie de gastrópode terrestre, mas também algumas espécies marinhas. E pode acontecer, né, se a gente olha apenas características da concha, de interpretar que são espécies distintas, quando na verdade é uma única linhagem evolutiva que apresenta polimorfismo.
A plasticidade fenotípica em características da concha e características externas de forma geral, né, também pensando nos moluscos que não apresentam concha, ela também foi identificada em diversos grupos e espécies, e a plasticidade fenotípica é em resposta a pressões ambientais, principalmente dessecação, proteção contra a predação, pode também levar a interpretações errôneas quando sua concha é utilizada para se determinar o limite entre espécies. E, por outro lado, espécies que são realmente linhagens evolutivas independentes, mas que têm uma história de especiação recente, elas podem apresentar conchas similares, elas podem não ter traços morfológicos discretos o suficiente para serem utilizados na prática taxonômica. Então, elas são superficialmente similares, mas já são linhagens evolutivas independentes. Apenas não houve ainda tempo de acumular diferenças morfológicas suficientes, né, para serem utilizadas como critério de discriminação das espécies. Então, aqui um exemplo, por exemplo, esse grupo, né, de lapas marinhas, e nesse trabalho, utilizando ferramentas moleculares, os autores mostraram que, na verdade, várias espécies nominais são morfótipos de uma única linhagem evolutiva que é altamente plástica. E aí eles discutem, né, as pressões ecológicas associadas com essa plasticidade, essas diferenças na morfologia. Se a gente considera os gastrópodes sem conchas, também vamos perceber que algumas características externas, como padrão de pigmentação, que foram utilizados durante muito tempo, né, como critérios operacionais para delimitação de espécies, na verdade, eles não são informativos, esses padrões. Então, nesse estudo, por exemplo, foi utilizada uma abordagem molecular para a delimitação das espécies, e os autores perceberam que 81% das espécies delimitadas são novas para a ciência. Então, eles trabalharam com um conjunto de dados atribuídos a determinadas espécies nominais, mas, como conclusão, eles observaram que 81% das espécies, na verdade, não correspondiam a essas espécies nominais. Nesse estudo bastante interessante também, a gente observa a mesma questão, né? Os padrões de pigmentação corporal, os padrões de coloração, também são critérios falíveis para se delimitar a espécie. Então, alguns padrões atribuídos a algumas espécies, eles podem ser encontrados em populações que, na verdade, pertencem a espécies diferentes, né? E mesmo foi possível nesse estudo a detecção de uma espécie críptica. Então, a chegada do conceito filogenético de espécie, né, e a sua consolidação está associada com os avanços no campo da biologia molecular, como foi bem apresentado, né, nos palestrantes que me precederam aqui, com a possibilidade de sequenciamento de regiões do DNA e mesmo de genomas inteiros, e o desenvolvimento de estudos de filogenia molecular, filogenômica, delimitação computacional de espécies. E esses métodos utilizados para delimitação computacional de espécies, né, associados ao conceito filogenético, eles podem ser baseados em distância genética, mas também na própria reconstrução filogenética, como, por exemplo, os métodos baseados em coalescência. Então, o conceito filogenético de espécie, ele vai entender que espécies são linhagens evolutivamente independentes. E eles têm permitido, né, a detecção de diversidade críptica em vários grupos, e eles são particularmente importantes para aqueles grupos taxonômicos em que o uso da morfologia da concha frequentemente falha porque as características, né, dessas linhagens não são suficientemente discretas para se separar as espécies. E esse é o caso de Higrófila, o grupo que eu gostaria de abordar. Então, Higrófila é um clado, né, de gastrópode de água doce com distribuição global, uma ampla distribuição, e a proposta de organização mais recente, né, sistemática desse grupo, ela é grandemente baseada em estudos moleculares. Nesse grupo, foi detectada a presença de espécies crípticas em várias famílias e, para alguns taxa,
a ineficiência dos critérios que são tradicionalmente utilizados para discriminar espécies. Então, essa ineficiência de critérios baseados na concha, mesmo até na anatomia, levou uma corrida, né, uma busca por novos critérios operacionais, mesmo que ainda baseados em morfologia, mas que são diferentes dos critérios tradicionais, e mudanças também no conceito de espécie que vai estar subjacente à prática taxonômica. Então, por exemplo, uma transição do conceito morfológico para o conceito filogenético, em que os taxonomistas, os especialistas vão buscar ferramentas moleculares na tarefa de descrever e de determinar o limite entre espécies. A abordagem molecular, ela não só permite clarificar as afinidades evolutivas, mas também o limite entre espécies, né, dentro de uma rotina da prática taxonômica, permitindo a descrição de espécies novas, o reconhecimento, né, de que diferentes espécies nominais, na verdade, representam uma única linhagem evolutiva independente, e assim, então, evidenciando a presença de inflação taxonômica em vários gêneros de diversas famílias. Uma coisa interessante em Grófila é que o uso do conceito filogenético de espécie tem permitido a detecção de espécies que são espécies invasivas, mas que muitas delas são crípticas, ou porque espécies do mesmo gênero com conchas similares ocorrem na mesma área de distribuição geográfica, né? Ou muitas vezes espécies invasivas são descritas como espécies novas. Então, o uso do conceito filogenético de espécie e abordagem molecular tem permitido verificar que espécies supostamente nativas são invasoras e que populações atribuídas a espécies invasoras, na verdade, são outras espécies, algumas vezes novas para a ciência. A identificação do limite entre espécies, né, também aqui mais algumas contribuições para a taxonomia, ela tem sido útil para a validação do status taxonômico das espécies. Então, espécies já descritas com base na morfologia, quando se aplica análises moleculares, né, se investiga sob o ponto de vista da abordagem molecular, essas espécies, algumas vezes, elas são validadas, e até mesmo a validação de espécies que anteriormente foram sinonimizadas com base na morfologia. Então, essas espécies são revalidadas quando a abordagem molecular é utilizada. Também tem permitido a descoberta de novas espécies, mesmo até gêneros, e o reconhecimento de unidades evolutivas significativas também permite a descrição de espécies por meio da taxonomia reversa, que é um caminho que a taxonomia reversa é um caminho um pouco diferente do que é mais comum, né, que normalmente a gente descreve a espécie com base na morfologia e depois valida com base em dados moleculares. O uso de métodos de delimitação computacional de espécies, por exemplo, tem permitido a identificação dessas linhagens evolutivas independentes que, uma vez detectadas, então, o taxonomista tem a tarefa de descrever a morfologia associada a essas linhagens e descrever, então, essas espécies candidatas como espécies novas para a ciência. Também em relação à inflação taxonômica, né? Vou falar aqui alguns exemplos. O conceito filogenético de espécie tem permitido se identificar inflação taxonômica em várias famílias de higrófila. Então, trouxe aqui um exemplo de uma subfamília Anciline, em que todas essas espécies listadas aqui, na verdade, pertencem à espécie Levapex fuscus. Com relação à espécie invasiva, aqui a gente tem um estudo em que essas espécies também listadas como espécies, né, distintas e validadas, espécies aceitas, elas foram reconhecidas a partir de um estudo molecular como pertencentes à ferrícia califórnica, né, antigamente conhecida como ferrícia fragilis. E o interessante aqui é que essa ferrícia Sharp, que a distribuição dela está restrita ao Havaí, era tida como uma espécie nativa do Havaí e classificada como uma espécie de maior necessidade de conservação. E aí agora foi descoberta, né, então, a partir desse estudo, como, na verdade, ela não é uma espécie nativa, ela é uma espécie invasiva, a população de uma espécie invasiva presente no Havaí. Então, olha as implicações da prática da delimitação de espécies para a conservação da biodiversidade.
E o emprego do conceito filogenético de espécie de ferramentas moleculares também tem permitido, então, a detecção, como eu mostrei no exemplo anterior e aqui também nesse artigo, ainda considerando a ferrícia califórnica, a detecção de invasão crítica. Com relação a esse viés, né, de famílias com importância médica, vários dos nossos palestrantes nessa mesa já apresentaram exemplos e falaram bem sobre isso. Se a gente fizer uma busca, né, pensando em higrófila, uma busca rápida por literatura, uma base de dados bibliográficos, a gente vai perceber um número muito grande de referências para a família Planorbida e Limneida, que inclui espécies de importância médica, por atuarem como hospedeiros intermediários no ciclo de parasitos, né, e para outras famílias que não têm esse viés, essa importância, um número menor de referências bibliográficas com estudos moleculares e particularmente com delimitação de espécie baseada no conceito filogenético de espécie e o emprego de ferramentas moleculares. A mesma coisa em relação à representação em bancos de dados moleculares. A gente vê uma discrepância muito grande, embora Planorbida tenha um número maior de espécies, né? Não é um número tão distante assim de Limneida, por exemplo, e a gente vê aqui 450 mil sequências para Planorbida, numa consulta feita em 2021, e 13 mil para Limneida. E entre Limneida e Fisida não tem uma importância médica como Limneida, a diferença no número de espécies não é tão grande assim, então para Fisida a gente acha 3 mil sequências, e eu posso dizer que praticamente todas referentes a espécies, com exceção de um número baixíssimo de 3 sequências, são referentes às espécies de distribuição holártica. Então, assim, após essa apresentação desse panorama, eu gostaria de apresentar alguns dados brevemente aqui, de alguns estudos que o nosso grupo realizou sobre delimitação computacional de espécies nessas duas famílias, Fisida e Limneida. Então, esse primeiro estudo é um estudo que foi um capítulo da dissertação, da tese de doutorado da Bianca Sartini, orientada por mim, e a gente usou como marcador, né, um marcador mitocondrial, citocromoxidase 1. O dataset foi composto por 496 sequências, atribuídas a 6 gêneros e 25 espécies nominais de Fisida. E esse conjunto de dados, esse dataset, ele passou por uma curadoria bastante detalhada, para que a gente tivesse para todas as sequências a determinação da origem geográfica, as publicações associadas, para que pudéssemos ter acesso ao método de identificação das espécies. Esse cuidado, essa curadoria é muito importante, porque isso pode impactar a interpretação dos resultados da delimitação, né? Depois que a delimitação é realizada. Então, a gente utilizou 4 métodos, que são métodos baseados em reconstrução filogenética, e são métodos baseados, então, em coalescência, mas nós resolvemos utilizar, além da coalescência, também como critério para interpretar essas unidades evolutivas significativas recuperadas, né, de uma forma mais segura. Então, utilizamos o limite de distância genética intra e interespecífico, que foi determinado por esses autores, Young e colaboradores, em 2021, e também consideramos os valores de suporte na árvore gerada, né, pelo método de reconstrução de máxima verossimilhança. Dentre esses métodos, nós elegemos o MPTP como o método mais eficiente na delimitação de espécies, porque o MPTP foi o método que foi mais conservador em relação à recuperação de espécies nominais. Ele não foi muito splitter, quer dizer, ele não dividiu demais o nosso dataset em várias ESOs, como, por exemplo, os métodos GEMIC. Teve uma mais alta taxa, né, de espécies, de unidades evolutivamente significativas recuperadas que correspondem a espécies taxonômicas. E, além disso, se vocês olharem nessa tabela 2 aqui,
Ele foi um método em que as ESOs recuperadas apresentaram distâncias intraespecíficas dentro do limite considerado intraespecífico para a família. Então, distâncias, né, que não chegaram nem muito próximas aos 5%, que é considerado o limite entre o que seria uma variabilidade intra para uma variabilidade interespecífica. E os valores de suporte para essas ESOs, né, que são essas unidades evolutivamente significativas, foram bons valores de suporte para a maior parte dessas ESOs. Então, nós apresentamos os resultados do MPTP. Então, dentre as 300 combinações, né, de ESOs que o MPTP recuperou, só 2% apresentaram valores de distância interespecífica menor que 5%, demonstrando, então, que a distância encontrada, né, entre a maior parte de combinações dessas ESOs pode ser interpretada realmente como um limite interespecífico. Nós recuperamos, então, 25 ESOs, e na interpretação, né, dessas ESOs, nós encontramos três possibilidades, três cenários. Então, o primeiro cenário, que a gente está chamando de casos splitter, é quando as ESOs foram, as espécies nominais foram divididas, né, as sequências, em diferentes ESOs. E aí, a importância do dataset bem curado, né, que passou por uma curadoria detalhada, é que permitiu a gente a detectar erros de identificação. Então, nós procuramos nos certificar de que quando uma espécie nominal estava dividida em diferentes ESOs, se tratava realmente de diversidade críptica. Além disso, a gente usou o suporte das ESOs também como critério para essa interpretação. Então, por exemplo, se a gente olha aqui em rosa a espécie Physalia zionis, vamos ver que ela está dividida em 3 diferentes ESOs, pelo critério da coalescência, então ESO 15, 16 e 17, mas o suporte para ESO de 15 e 16 é um suporte muito baixo, de 30% a 50%. Então, na verdade, isso aqui, ESO 15, 16 e 17, corresponde a uma única linhagem evolutiva, segundo a nossa interpretação. Nós encontramos diversidade críptica, então, em 4 espécies: Physalia acuta, Physagenese, Physalia pomilia e Physalia girina, o que é bastante interessante, né, considerando que, por exemplo, Physalia acuta é uma espécie invasiva, uma espécie invasora, e a gente pode estar, dentro daquele caso que eu expliquei antes, atribuindo populações de espécies nativas a uma espécie invasora. Ou podem ser também espécies novas para a ciência. O segundo cenário foram os casos Lamper, quer dizer, espécies nominais que foram agrupadas nas mesmas ESOs. Então, mais uma vez, a gente certificou que não havia presença de erro de identificação, né? Então, detectamos 3 sequências apenas em que havia erro de identificação. Checamos os métodos de identificação e vimos que algumas ESOs que agruparam espécies nominais, a atribuição específica à sequência tinha sido baseada na análise de características, de critérios operacionais utilizados na taxonomia da espécie, anatomia interna, análise molecular, ou a combinação, né, de anatomia e análise molecular, e análise da morfologia da concha também. Nós investigamos na literatura as propostas de sinonímia, né, para ver se essas ESOs correspondiam a propostas anteriores de sinonímia entre espécies nominais, e aí nós encontramos evidência de inflação taxonômica em várias espécies nominais de Physalia. E esse achado interessante, porque diversos autores, ou alguns autores, criticam o uso de métodos de delimitação computacional de espécies, dizendo que eles são muito splitter, né? Mas, na verdade, o que eu tenho observado na literatura e pensando no nosso trabalho é que a eficiência do método varia entre grupos taxonômicos, varia entre marcador, né, utilizado, e características do conjunto de dados também. E o terceiro cenário foi a validação de algumas espécies nominais que foram recuperadas como ESOs únicas, né? Mas aqui cabe um parênteses, que é o seguinte: essa recuperação dessas espécies como ESOs únicas não significa que essas espécies,
que não exista diversidade críptica nessas espécies. Porque muitas vezes as sequências disponíveis, elas não correspondem a toda a distribuição geográfica daquela espécie. Então, há uma baixa representatividade geográfica nos bancos de dados, né, ou naquelas sequências originais que os pesquisadores conseguem obter. Então, é necessário ampliar o número de sequências e a representatividade geográfica dessas espécies em novos estudos, para ver se realmente elas serão validadas como ESOs únicas, ou se, de repente, pode haver diversidade críptica também sob essas espécies nominais. E agora, então, um estudo que ainda não foi publicado, está em vias de publicação, eu vou passar bem rapidamente sobre os resultados, não vou revelar muita coisa, mas a gente fez um estudo parecido também com o Limneader, em que foram utilizadas 941 sequências do mesmo marcador, incluindo no dataset, então, 19 gêneros, 54 espécies nominais, né? O dataset também passou por uma curadoria cuidadosa. Nós utilizamos 4 métodos, e dessa vez nós utilizamos um método baseado em distância genética, além dos métodos baseados em coalescência. E utilizamos também como critério, além da coalescência, o limite intra-interespecífico, né, da variabilidade, e valores de suporte dos ramos, né, na árvore gerada. E aí nós encontramos a presença de diversidade críptica, e aí eu queria destacar que encontramos evidência de diversidade críptica em algumas espécies que são consideradas com ampla distribuição geográfica. E isso é algo interessante do ponto de vista da conservação desses moluscos, e do ponto de vista ecológico, porque é uma coisa comum as pessoas, né, os pesquisadores assumirem que moluscos de água doce, eles têm nicho amplo e ampla distribuição geográfica. E muitas vezes se assume isso sem investigar se existe diversidade crítica nessas espécies amplamente distribuídas. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite. Espero não ter passado do tempo. E acho que a gente pode passar para as perguntas. Obrigada, Ariel. Obrigada por todo o tempo, né, que vocês têm em contato e me informando, me ajudando para participar dessa mesa. Roberto e a todos. Parabéns, Stefane. Muito boa apresentação. Muito bom seu português.